Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a terceira edição do Batman Absoluto. E esta terceira edição começa no passado, de onde a última edição parou, com o Bruce e a Selina a darem um passeio à noite pelos telhados do Beco do Crime, depois que a Selina apareceu na janela do Bruce após a morte do pai do Bruce. No meio do passeio, Bruce olha para baixo e fica com receio, mas a Selina diz-lhe que ele não pode olhar para baixo. Ele deve sempre olhar para a frente, como os gatos fazem, e é para ele fazer isso pelo resto da noite. E de volta ao presente, nós vemos o Alfred com uma cara de quem não está a acreditar no que está a ver, enquanto o Batman conduz o seu Batmóvel absoluto pelas ruas de Gotham. E no meio de todo aquele caos, o Batman diz que os 30 segundos para o Alfred apresentar a sua proposta estão a passar. E é por isso que é melhor ele falar rápido. E esta conversa acontece ao mesmo tempo em que eles são atacados pela gangue animal e pela polícia em uma perseguição insana. O Alfred revela que acredita que o Roman Sionis, o líder da gangue animal, pode ser um homem conhecido como o Máscara Negra, que é o líder de um grupo paramilitar secreto que serve algumas das pessoas mais poderosas do planeta, destabilizando governos locais com ondas de violência. E o Alfred acredita que é isso que está a acontecer em Gotham. E para tentar escapar dos ataques da gangue animal, o Batman ativa os motores a jatos do Batmóvel, aumentando a distância entre eles e a gangue animal. O Alfred diz que ele e o Batman podem se ajudar. Então, para provar isso, o Batman dá-lhe acesso às armas do Batmóvel, como por exemplo metralhadoras que disparam mini projéteis no formato de morcegos, como é óbvio, com cargas elétricas não letais. E enquanto tudo isso acontece, o Alfred fala sobre o acordo que o Roman Sionis ofereceu ao Batman, dizendo que se o Batman aceitar o acordo, o Roman Sionis vai lhe dar muito dinheiro para ele ficar fora do seu caminho. E dessa forma o Batman podia usar o dinheiro dos criminosos contra eles mesmos. E provavelmente com esse acordo o Roman Sionis também deve reduzir os ataques em Gotham. Em troca, a agência do Alfred pode rastrear a transação e assim chegar até à fonte, usando essa informação para o prender mais tarde. E dessa forma todos eles vencem. Mas antes que o Batman possa dizer alguma coisa, ouve-se as sirenes dos carros de polícia atrás do Batmóvel. E como é óbvio, quem está a liderar o cerco da polícia ao Batmóvel é o comissário de polícia Harvey Bullock, que manda eles saírem do veículo. Mas o Batman já estava à espera disso e tinha um plano de fuga pronto. Primeiro ele diz para o Alfred acionar uma alavanca, o que faz com que o Alfred seja injetado do veículo, e depois o Batman lança-se com o Batmóvel no rio de Gotham para chegar em um túnel submerso que leva até uma Batcaverna. De volta ao passado, a Selina levou o Bruce até um telhado cheio de gatos de rua. E aqui é revelado que a Selina era órfã, mas tinha sido adotada, porém ela tinha fugido das pessoas que a tinham adotado. E já era a quarta vez que ela fazia isso, só naquele ano. Inclusive, o Bruce, ao saber disso, oferece para ela ficar em sua casa, mas a Selina recusa-se e muda de assunto. E depois disso eles vão para a rua e entram em um cinema, aonde começa a passar um antigo filme do Zorro. O mesmo filme que o Thomas Wayne estava a planear levar o Bruce naquela noite, antes de ser morto. De volta aos dias atuais, o Bruce vai até ao laboratório do seu amigo Eddie para perguntar o que é que ele conseguiu descobrir com a máscara da gangue animal. E lá o Eddie apresenta ao Bruce o robô Charada que ele criou chamando-o de Al, em homenagem a Alan Turing, o pai da inteligência artificial. E depois disso o Eddie revela ao Bruce que a máscara da gangue animal tem 3 funções. A primeira delas é ocultar completamente a identidade de quem a usa de todos os meios de decifração globais ou locais.
E a segunda é criar uma carteira para o usuário conectada a uma rede privada altamente protegida de criptomoedas chamadas de Black Coins. E a terceira é fornecer objetivos e metas para o usuário com diferentes valores para cada crime cometido, como incêndio, roubo e assassinato. E esta rede era muito grande e é mantida por satélites, praticamente impossível de ser derrubada, e ela tinha milhares de usuários. Preocupado com o seu amigo, o Eddie diz ao Bruce que ele deveria destruir a máscara e esquecer aquilo, e pergunta se ele sabe qual é o enigma mais antigo conhecido. Qual é a construção que faz um homem entrar cego e sair vendo? E a resposta é a escola, porque conhecimento é o que abre a visão do ser humano. E é difícil encontrar pessoas com conhecimento atualmente, e é por isso que o Eddie gosta do Bruce, porque ele é inteligente. E nesse momento a conversa é interrompida por uma chamada do Harvey Dent, a quem o Bruce pediu para investigar mais sobre o fundo Arkham. E o Harvey descobriu que o financiamento para esse projeto vem de uma empresa chamada JK Holdings. E a especialidade desta empresa é a construção de instalações de segurança, prisões privadas. E esses sítios têm investimentos de empresas de biotecnologia, farmacêuticas e até genómicas. E seja lá o que esteja a acontecer naquelas instalações, é muito perigoso. Mais tarde, o comissário Bullock vai até ao iate do Roman Sionis, sem saber que ele é o líder da gangue animal. E ali ele encontra o candidato a prefeito Hamilton Hill, mas o Harvey Bullock deixa logo bem claro que é leal ao James Gordon. Mas apesar disso, ele diz que ele deve conhecer o Roman Sionis, que nesse momento está numa sessão de treinamento com o campeão de luta livre, de quem o Bullock era muito fã. O Bullock questiona qual o motivo daquela máscara do Roman Sionis, e ele diz que é só para se manter em anonimato, porque ele tem muitos inimigos no seu ramo de trabalho. Mas resumidamente, o Roman Sionis quer oferecer ao Bullock dinheiro e equipamentos para parar a guerra que está a acontecer nas ruas entre o Batman e a gangue animal. Ao mesmo tempo em que toda esta conversa acontece, o Roman Sionis continua a lutar com o campeão de luta livre, dominando por completo a luta, chegando ao ponto de quebrar o braço do campeão e sufocando-o aparentemente até à morte. E enquanto isso, o Bruce fez mais uma pesquisa sobre a JK Holdings e descobriu que eles têm outras prisões privadas secretas e não regulamentadas em todo o mundo. E agora eles estão a construir a maior delas, a Arkham, em uma ilha na costa de Gotham. No passado, o jovem Bruce queria sair do cinema, mas a Selina impediu de sair. E depois ela diz que o Bruce tem talentos que outras crianças não têm e pode usar isso que aconteceu com ele para significar algo. E sim, isso é assustador, perigoso e novo, mas ele precisa bloquear isso e seguir olhando em frente, como os gatos fazem. E nesse momento os outros amigos do Bruce também chegam ao cinema e abraçam o Bruce, enquanto no fundo da sala a mãe do Bruce vê essa cena com um sorriso triste, mas com esperança para o futuro do seu filho. De volta ao presente, o Bruce vai até ao apartamento da sua mãe de manhã, onde pede para a sua mãe esconder-se por causa de todo o caos que a gangue animal vem fazendo. Mas a sua mãe diz que não vai poder fazer isso, porque ela aceitou a oferta do James Gordon para ser a sua vice perfeita. E também diz que ela acredita no que o James Gordon está a tentar fazer e vai tentar ajudar em vez de só ver a cidade desabar. E depois dessa resposta da sua mãe, o Bruce pergunta: e se a ameaça for grande demais? E a Martha Wayne responde que, independentemente do tamanho da ameaça, tem que se continuar a lutar, e depois despede-se dele. Enquanto isso, o Alfred deixa uma mensagem para o Batman, dizendo que ele não pode protegê-los. Não importa o quão corajoso ele seja ou o quão habilidoso ele seja, ou quão certo ele esteja. Só há uma coisa que ele pode fazer para mantê-los seguros,
que é aceitar o acordo do Roman Sionis, o líder da gangue animal. E enquanto o Alfred deixa a mensagem para o Batman, ele observa ao longe a sua filha Julie, que neste universo é uma professora. Mais tarde, o Hamilton Hill faz um discurso para a televisão sobre como a cidade está a ser destruída pela gangue animal e culpa o James Gordon por isso. E além disso, ele também anuncia oficialmente a sua candidatura, que conta com o apoio do comissário de polícia Harvey Bullock. No dia seguinte, o Bruce volta ao zoológico, que foi fechado depois do tiroteio, de onde ele entra em contacto com o Roman Sionis através de uma das máscaras da gangue animal. E o Roman Sionis oferece 200 milhões de dólares para o Batman ficar fora do seu caminho por uma semana. E além disso, ele também garante que a gangue animal vai reduzir os seus ataques na cidade. E depois ele diz que não consegue ver o Batman, mas espera que ele esteja a sorrir, pensando em algo épico, no que vai poder fazer com aquele dinheiro. Os carros, as armas e a tecnologia que ele vai poder adquirir para o arsenal do Batman. E depois disso a edição termina com o Bruce a aceitar o acordo. E agora, malta, na minha opinião, este novo Universo Absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo Universo Absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.